conviver um pouco de perto, de crescer do lado delas, de tomar vários puxões de orelha, incentivos. E a gente está falando de duas baluartes, alto escalão, patente alta da nossa grafia. E vai rolar um momento agora super especial, uma troca, uma conversa. Né? Eu estou aqui com vocês. Então chega mais quem vai participar dessa mesa redonda, desse bate-papo, dessa conferência. Eu vou estar aqui juntinho com vocês também. Vou intermediar e vou fazer minhas perguntas também, que eu quero saber de tudo. Chega mais, pessoal, chega mais. Vocês querem sentar aqui? Acho que pode botar duas. E a geração anterior a mim, e talvez porque eu acho que tem umas 2 gerações antes, 2 ou 3. 2 gerações. Eu acho que da geração anterior a minha e as que vieram, tem um estudo que diz que geração é de 10 em 10 anos. Vamos pegar esse dado. O samba, ele se transformou num produto muito bacana. E é um produto que fez a gente chegar até aqui. Um produto que deu possibilidade dos artistas profissionais de dança viverem disso. Tá? A geração da Soninha, da Rosa, não viviam de dança. Poucos viviam. Poucos, né? Poderiam estar expostos. Mas era mais shows, né? Não questão de aulas. Vocês é que fazem Era mais show. Era mais shows, fazer apresentações, mas não a academia. Não existia, não. Só tinha escrita. Aonde eu estou querendo chegar? De algumas gerações para cá e para frente, a dança se transformou nesse produto que não é uma crítica, é só a gente analisar a diferença. Que ele virou uma performance, pela performance. Eu tenho visto, e aí agora uma crítica minha, eu tenho visto muitos dançarinos e poucos sambistas. E tá tudo bem, tá? Muitos dançarinos e poucos sambistas. Tem uma música que eu adoro dançar e tal, que é do Daniel, MC Daniel, lá de São Paulo. É um samba. Mas você vê nitidamente ali que ele é um cantor que se propôs a cantar um samba. Ele não é um sambista. Sem querer, não conheço a história a fundo, ver que o cara é também, mas a leitura que eu faço, tentando fazer esse paralelo, é que ficou super valorizando o movimento, a estética, sabe? Tipo, a esse passo e essa movimentação. E aí se perdeu, a gente se distanciou durante um tempo dessa essência. O que é o sambista? O que é o romantismo de você botar uma roupa de baile? Isso daí você botava uma roupa de baile. Entendeu? Era um romantismo. Hoje, vocês vão ver no baile da Pavuna, vocês vão reparar. Quem ainda traz essa essência? Você vai ver um sapato, uma calça de linho, vinco, o cinto cabelo no sapato. É um romantismo. Ele começou a ir para o baile, aquele dançarino, aquela dançarina começou a ir para o baile de manhã. Serginho é um deles, do nosso É. e da trás para trás. Por isso que eu acho muito importante esses momentos. Porque também, de um tempo para cá, e aí eu vou falar do Grafieira Brasil, que teve um ponto de virada também de trazer os baluartes, de dar evidência para os baluartes. Muito bom. Muitos deles chegavam nos bailes e não se sentiam mais no seu lugar. Olha isso, imagina. Eles que criaram porra na cama, eles chegam e não reconhecem mais nada, não se sentem à vontade. E teve uma época que tinha o baile da galera da antiga e o baile de dança. Eles não se misturavam. Eles não queriam nem estar, porque eles não se sentiam abraçados. E a gente foi... São ciclos, né?
Então, acho que momentos como esse é importante, ouvi-las é muito importante. Então, não existe pergunta mais ou menos, pergunta boba. Vamos consumir o máximo que a gente puder dessas duas grandes artistas aqui, que viram muitas coisas que a gente não viu e que justifica muitas coisas que a gente faz, que a gente nem sabe. Tem muita coisa que vocês estão fazendo que vocês não sabem o que justifica aquilo. Vocês vão ter as respostas agora. Com vocês, Selminha, Soninha Pezinho de Ouro. Bruno, gente. Pezinho dela é de ouro, E meu. Rosa. De ouro. Rosa Maria. E Rosa Maria. Rosa Maria Pipoca. Rosa Maria Pipoca. Ela cruz, ela era Rosa Maria Pipoca. Ainda mais para a gente, né? Que já é de uma geração bem antes, né, da de vocês, que inclusive até já é uma geração, inclusive até depois também de Rodrigo, né? Que tem muito jovem aqui, embora impere também muito para o lado do Rodrigo e não muito para o lado de Andressinha. Porque a Andressinha é mais garotinha, sabe? A Andressinha é mais jovenzinha. Então, gente, é assim, é um prazer muito grande. Até ele falou uma coisa muito importante, que o Gafieira Brasil, quando convidou os mais da Gafieira, né, que é o grupo, né, que como o Jimmy falava, que era uma tsunami que veio, então foi um prazer muito grande, porque agregou para nós, né, dançarinos de uma outra geração, poder estar de novo nos salões e dividi-los com a garotada, vamos dizer assim, né, que o Rodrigo para mim é um garoto, né. Quer dizer, então, a gente, né, abraça aquilo com todo amor e carinho. E ter também voltado a dançar nos ambientes. Porque era assim, hoje você tem muitas facilidades, principalmente as damas. Hoje você chega perto do cavaleiro e você tira. Na minha época você não fazia isso. Você podia ter um morrer de vontade de dançar com alguém, mas você tinha que esperar o cara vir te tirar. E torcer para ninguém chegar na frente. Porque se chega na frente e diz não pro cara, aquele nunca mais você vai dançar com ele. Que vai ter que esperar uma outra música, e se você levanta e vai dançar com o outro, é um problema, era uma coisa assim bem... Claro que não tinha estapeamento nem nada, né? Mas era uma coisa que já te olhava. Então você sabe que você, ó... Aí aquela... o cara vindo de lá. E a gente tinha umas memórias que a gente agora já pode contar, né? Quando a gente via alguém vindo de lá, e um cara, o quê? É azul. Aí eu já disfarçava, levantava, ia pro banheiro. Ou então, porque a gente tem essas coisas, né? Porque a gente pensa logo, né? Aí quando a gente... Não, hoje em dia não. Hoje em dia não. Você tem que dizer não. Você diz até não hoje em dia. Antigamente você nem dizia não, né? Então era bem diferente, sabe? Então eu acho que isso tudo, num ponto, eu acho que abriu muito para a gente isso. Esse momento da juventude ter esta abertura. Não só o cavaleiro chamar, como a dama também chamar. Então a gente tinha, né, essas vamos dizer, essas firulinhas para dizer que não queria dançar. E o aprendizado era bem diferente, porque a gente aprendia nos salões. Então, as damas, né, como a gente vai dizer, né? Quando a gente é toda novinha, assim, sabe, tipo a Andressinha, que você chega num ambiente, aí os cavaleiros, né, que já estão acostumados a estar, né, nos bailes, e não, gente nova, não sei o que, será que dança, será que não dança? E eu sempre tive uma coisa que na minha casa, a gente dançava aqui de doisinho para lá, dois para cá. E minha mãe falava assim, nunca diga não, nunca diga que não sabe. Não, para. A única coisa que pode acontecer é mandar você fazer e você não fazer. Das duas, uma, ele não vai dançar mais com você, ou ele vai te empurrar, vai te dizer faz assim ou faz assado, e com isso eu me tornei o que eu sou hoje. Me abri para isso, que era também na época que mocinhas não iam para baile, mocinhas ficavam dentro de casa, que quem ia para baile não era bem vista, mocinha de família, mas como a gente tem aquele ditado, né? Alguém tem que fazer alguma coisa. Então, é assim, foi uma experiência maravilhosa, conheci vários, né, dançarinos da época, tipo Trajano, a Maurília Enia,
e outros, Éden, muitos reconhecidos hoje, e outros nem tanto. E isso abriu o leque, que aí um dança, o outro vem tira, daqui a pouco você está no meio, que é muito bom, né, Rodrigo? Onde você faz aquelas brincadeiras, solta para Patrick, solta para Vinícius Fíliga, e vamos embora dançando. Então é isso que nos alegra. Então aproveitem esses momentos de vocês. Em matéria de movimentos, eu só peço uma coisa, que às vezes eu falo muito. Os meninos ficam assim, porque eu vou fazer uma manteiga, porque eu vou fazer não sei o que, fazer com sola assim, o que é isso? Não sei. Xenia, você sabe fazer, não sei. Aí daqui a pouco me viram e falam, é isso que é manteiga, é isso, que é isso? Porque na minha época você tinha o quê? Era paladinho, era pau, né? Você tinha os movimentos de S, você tinha os ganchos, mas você não tem essa nomenclatura que vocês usam hoje. Então, quando diz, às vezes falam alguma coisa, tem que fazer isso. Tá. Agora me diz. E outra coisa, tirem a gente para dançar, tá? Que a gente ama dançar, ainda mais essa interação com vocês, que é muito bom. Então, gente, é isso mais ou menos para contar, né, da minha parte. Então, eu sou muito grata aos meninos que daí abriram, né, essas portas para todos nós. E a gente tem esse prazer de trocar a energia com vocês. Porque hoje a garotada tira a gente. Porque na minha época, eu via muitas pessoas que hoje têm a minha idade, que chegavam no baile e ficavam sem idade. Hoje em dia, também nós temos uma outra facilidade, o contrato, que não existia. Então, às vezes, as pessoas também conseguem não ficar paradas. Então, eu acho que essa troca aqui é muito boa. O jovem com o mais antigo, eu tenho experiências, você tem outras experiências, e a gente agrega um com o outro. Se a gente não fizer o movimento, eu, pelo menos, falo, faz de novo, eu não entendi o que você queria. E vamos aprender. E vamos aprender as geografias. Tá bom? Eu acho que eu já falei muito, senão eu vou deixar a Rosa falar. Tá bom, gente? Então, eu agradeço sempre o carinho de vocês. Eles vão me Esse aqui eu já não sei por quê. E acabei de sacar uma cachorra. Tem uma outra pessoa que é de BH que está aqui, sabe? Que vai fazer anos agora em agosto, vai comemorar lá. Eu não vou, mas não vou. Mas é mentira. Ele também é muito bom de dançar, sabe? É muito bom. Então, meninos, não tenham vergonha, esqueçam que é uma soninha, eu sou igual a todos vocês. Então, vamos dançar e aproveitar sempre. E nunca digam, meninas, eu não sei se entregar. Se não fizer, aprende. A gente não aprende, vocês não aprenderam tanta coisa, não só na dança, como na vida de um modo geral. Então, eu acho que tem que ser assim, gente. Abertura, ó. Aberta para aprender, trocar, que é importante também, se trocar experiências. E é isso que acho que é válido hoje em dia. Tá bom? E depois as perguntas vêm, que eu já sei que esse aqui quer fazer também, então já vou esperar essas barbaridades que os meninos fazem comigo. Tá bom, gente? Ó, beijo em vocês e obrigada aí pelo carinho. Todos. Eu me chamo Rosa Maria, faço parte dos Meus da Gafieira. E, assim, sou cria do Vera Cruz. Quem conheceu o Vera Cruz sabe que lá só tinha copo para dançar. Quando entrei lá, entrei com 17 anos, não tinha idade para entrar, tive que fazer carteira falsa para poder frequentar o clube. Eu fiz uma identidade falsa e entrei no clube lá, não saí mais. Fiquei 30 anos dançando lá. Dancei grávida do meu filho até os 7 meses de gravidez e lá era minha casa, minha paixão. Até hoje, quando eu passo por lá, as lágrimas vêm nos olhos, porque só tem coisas boas para contar de lá. Bons cavalheiros, dancei com bons cavalheiros. Assim, aprendi a dançar dentro do baile, porque eu não tive academia. Eu aprendi a dançar com os cavaleiros dentro do baile. Tudo que eu sei hoje na dança, aqui, ó, quem nunca me viu dançando aqui, mas já me viu, eu aprendi na dança dentro do baile. Eu não tive academia para aprender a dançar. E por incrível que pareça, o japonês está aí? Eu falei para ele que eu aprendi a dançar com o japonês. Eu namorei um japonês que dançava muito comigo. Eu aprendi a dançar esse japonês. E dali eu fui, conheci o Veracruz, e dali eu fui, nunca mais larguei, estou na dança hoje. Hoje eu tenho
77 anos, já pensei, vou fazer 61 anos de dança em dezembro, e não largo da dança, vou morrer dentro da dança. Porque a dança, eu amo a dança de paixão e a dança está dentro do meu coração, entendeu? Então, dançar é muito bom, é muito bom. Aí, assim, e no meu tempo, a gente errava os passos, a Soninha sabe disso. A gente errava os passos, tinha que consertar. Não tinha como você parar e dizer para o cavaleiro, eu errei, passo, não sei fazer. Não, você tinha que dar o teu jeito, fazia o seu embromation e continuava na dança. Porque a gente aprendia a dançar no salão. Então, o que o cavaleiro fazia, se a gente errasse, tinha que continuar fazendo. Pensei muito aqui no Enem, na feijoada do Enem. Eu não saía dessa feijoada que é os sábados. Todo sábado podia me procurar, que eu estava aqui na feijoada do Enem. Eu frequentei bons clubes, frequentei o Castelo da Pavuna há muitos anos. Fui assim, tiete de devaneios, tiete de Copa 7, tiete de vários conjuntos, várias bandas, Brasil Show, várias bandas que já, tem umas até que já acabaram, não existe mais, e eu frequentava. Tudo quanto era lugar que tinha baile, eu ia. Eu ia para a Baixada, ia para tudo quanto era lugar, eu na Chacuba, Caxias, tudo quanto era lugar eu dançava. Eu com 17, 18 anos, era um diâmetro grandinho. Meu pai dizia, eu preferia ter 10 filhos do que ter uma filha mulher igual você. Mas eu gostava da farra, sempre gostei da madrugada, e caí na madrugada, e graças a Deus não estou arrependida, porque só fiz bons amigos, só a Soninha tem mais de 60, não sei quantos anos de convivência com a Soninha, entendeu? Então, tem muitos anos de convivência com a Soninha, Rodrigo também, Patrick, esses meninos todos de baile. E a meninada nova que está chegando agora, a gente abraçou eles. Eles também abraçaram a gente. Então, assim, quando eu vou na caixanga, eu danço tanto na caixanga que eu fico enjoada de tanto dançar. Chega uma certa hora que eu já estou enjoada de tanto dançar. Porque eu danço muito na caixanga. Porque os garotos me tiram, eu danço a noite toda na caixanga. A caixanga, para mim, eu já falei para o Bolacha, é o Vera Cruz um pouquinho diferente. É a caixanga, entendeu? Então, assim, vocês têm que aproveitar, aprender a dançar, a fazer os passos, a não ter vergonha de tirar a dama para dançar. Se a dama sabe dançar ou se ela dança demais, tira ela para dançar, cara. Não tem vergonha, não, tem que tirar. E assim, como a Soninha falou, hoje em dia a gente tem esse poder de chegar e dizer, eu quero dançar contigo. O cavaleiro vai dançar. Sexta-feira eu tirei o Patrick na cara de pau lá na caixanga. Falei, vamos dançar, meu. Eu peguei ele e dançou comigo o samba. E aí deles não dançaram. E aí deles não dançaram. E eu tava de chinelo, que eu já tava pedindo Uber para ir embora, eu tava de chinelo, mas dancei com ele na caixanga. Então, isso é muito bom, a gente ter esse convívio, sabe? Essa integridade com os amigos na dança, é muito bom. Já perdemos muitos amigos bons. Eu choro, sinto até a falta deles, que já perdemos muitos amigos da dança bom. Mas eles estão sempre guardados no nosso coração. Já tive muitos parceiros bons, já tive muitos parceiros bons na dança mesmo. Inclusive o Paulinho é um último que está doente, está internado, mas não esqueço dele, porque dançava muito. Você chegou a conhecer o Paulinho, peão, né? Então, o Paulinho dançava muito, ele tinha um peão maravilhoso, cara. Que ninguém nunca mais vai ter um peão daquele, entendeu? Então, assim, a gente tem muitas histórias para contar na dança, entendeu? Mas a gente tem que interagir na dança, tem que se entregar à dança. E outra coisa, o que o Rodrigo falou dos trajes, no nosso tempo, a gente não podia dançar com qualquer roupa no baile. Eu fui impedida de entrar na estudantina do Meia, porque eu estava de saia justa. O cara não deixou entrar. Porque naquela época a gente só dançava de godê guarda-chuva. Nem isso aqui podia. Nem isso aí podia. Eu fico bem feliz que hoje eu posso usar isso. Naquela época... Eu fui impedida, o cara me barrou na porta, eu tive que ir em casa, trocar de roupa e voltar para o baile. Agora, isso tinha que ter, tá? Sapato alto é importantíssimo para uma dama dançar. Eu não sei dançar de sapato alto. Eu só sei dançar de sapato alto. Eu estou de sapato baixo hoje porque eu não vim dançar, eu vim palestrar. Alguém quer fazer alguma coisa? Pode. Calma aí. Aqui é o Serginho Grosso. Então, Serginho, fala meu nome. BH. Qual o seu nome? Rengano. Dança. BH. É os antes. Quem já for perguntar, já avisa aí. É o seguinte, porque lá aqui em Belo Horizonte, o pessoal da antiga, normalmente quando eu comecei a dançar, lá tinha o elite também. E só que, como era muito novo, a gente não podia dançar, isso aí era pra ver.
É muito legal, antes de terminar. E o seguinte, lá o pessoal, eu não sei como é que era aqui, acho que cada estado, cada lugar era de um jeito. Lá tinha uma aula que eles colocavam antes, o professor podia chegar, dançar com o aluno, né? Dar aula e durante o baile eu continuar dando aula. Né? Ele cobrava um tempo e ficava ali dando aula durante o baile também. Aí queria saber se, como que era aqui também, se tinha isso, não tem, como que era? Não, aqui não tinha não, era só o baile. Mas a gente tinha elegante. Os homens, para ter ideia, os homens andavam de terno branco, camisa assim, às vezes botavam uma camisa vermelha, Macaé, por exemplo, era um, né? Macaé foi um imigrante avançado branco, já faleceu. O Macaé andava muito, né? Só andava de terno de linho, camisa de linho, e era assim, a gravata dele era combinada com o sapato. Se ele botasse sapato vermelho, a gravata dele era vermelha, o lenço na lapela também era vermelho. Naquela época que eu comecei a dançar, existia muito aquele negocinho de couro que se usava na camisa, prendedor de camisa. Então se usava aquilo também. Os homens eram muito elegantes, na estudantina dava gosto de dançar, porque os homens iam muito elegantes. Então, é muito importante também, no baile, você ir bem arrumado. Não é que você vai trajando no baile, todo arrumado. Mas você ir pelo menos uma calça social, um sapatinho social, uma calça social, uma blusinha social. As mulheres iriam com uma saia rodada. Por quê? A dança, a saia rodada, ela representa muita coisa na dança. Ela faz uma evolução do baile muito linda. É muito bonito você ver uma saia andando no baile. Eu tinha godê, quando eu passava perto da mesa, eu carregava tudo que estava em cima da mesa. Você tem ideia? No baile era assim, cara. Era assim. Na estudantina, ali na elite do MEI, a gente dançava assim. Era godê guarda-chuva. Quando você rodava, carregava tudo que estava na mesa. Entendeu? Então, a elegância do baile traz muita coisa. Por quê? Porque as mulheres vão muito elegantes. Por exemplo, eu e Soninha não andamos sem sapato alto no baile, sem uma saia rodada. A gente não vai a baile. Você pode ver até na caixanga, a gente vai assim. Porque já é da nossa época. Entendeu? Então, a gente continua com aquela. Aí entramos para os Magirafia e continuamos até lá etapa, entendeu? Então, hoje eu estou trajando assim porque eu vim numa palestra. Mas se eu fosse para um baile, se eu fosse para outro lugar, eu ia de sapato alto, saia rodada, toda arrumada, toda encarregada. Entendeu? É o estilo da gente. Você tinha perguntado sobre a questão se teria algo, lógico, na questão. Não tinha muito isso, né? Pelo menos na minha geração, porque a Rosa é de uma geração antes da minha. Quer dizer, então ela pegou outros tipos, né, de movimentos que vieram também comigo, mas eram mais brandos, né, vamos dizer assim. Então, que eu me lembre, não tinha essa questão, porque inclusive tinha uma academia, mas era da Antonieta. E era aqui no centro, né, da Antonieta, e gostei da Marisa também. Então, não era aquela questão, não existia essa questão da academia na época. Então, você aprendia os bailes. Então, tinha essa questão. Você tinha, sim, as pessoas que tiravam as damas para dançar, mas não para ensinar propriamente movimentos. Sim, eu vou passar só para você para dançar. Isso aí sim. Tá? O que teve numa geração, quando começaram as primeiras escolas de dança mais contemporâneas, era uma coisa que tinha que era baile aula. Tá? Mas é bem mais pra cá. Tá? Vamos lá, década de início de 90, final de 80, início de 90. Então chamava baile aula. Eram cadeiras, 3, 4 professores. Então não era o baile, banda, tá, não. Era tipo assim, não tinha escolas. Então o clube, ele cedia o espaço para aquele dançarino que dava aula. E ele fazia essa dinâmica. Isso antes do método do espelho. Antes de entrar o método do espelho, sala de aula. Que as aulas, essas aulas, início de ensinar, começaram nos clubes mesmo. Era uma coisa parecida com isso. Quem fazia isso, quando eu comecei a aparecer em bailes, né, assim, mais com estilo mais assim, vamos dizer, o início de acadêmico, né, de ser acadêmico, era Ieda Cardoso, os democráticos.
ela tinha uma academia e ela tinha instrutores, não falavam nem professores, falavam que eram instrutores. Então, eram muitos dançarinos na antiga, inclusive um deles, ele é compadre, que é o Wilson, ele faz parte dos mais, o Rodrigo conhece ele também, Wilson Queiroz, e outros dançarinos da antiga. Então, é como o Rodrigo falou, você botava várias mesas, as damas ficavam sentadinhas, eles iam tirando, né? Cada um ia dançando e fazia-se, como ele falou, uma aula baile. Mas, propriamente, academia não. Era ensinar, era mais dançar. Eu ia corrigindo ali na hora. E por incrível que pareça, a Lienda Cardoso foi na minha casa e pediu meu pai para vir dançar com ela, sair com ela. Porque a Lienda não gostava de ir mais baile sozinha. Então ela gostava de ir sempre por bem acompanhada. Então ela me conheceu porque eu fui, ela alugava chapéu e bolsas para festas. Festas de 15 anos antigamente, né? Tinha aquele negócio de roupa, aquele negócio. E eu conheci ela nessa situação. Eu fui uma festa de 15 anos, no Copacabana Palace, e conheci ela. Aí eu comecei a conversar, eu muito conversada. Aí eu falei para ela que eu amava dançar. Eu adorava dançar. Ela falou, eu vou no trabalho, eu vou para Bola Preta, para o Democrático, para o Tenente do Diabo. O Tenente do Diabo era um clube que tinha em cima do Amarelinho, na Cinelândia. Era um baile excelente, pô, só tinha dançarino bom. Aí eu conheci esses bailes através dela. Aí eu falei para ela, meu pai, não deixa eu sair. Meu pai não deixava eu sair, eu saí escondido de casa. Apanhei agora, muito dentro de baile. Vocês já ouviram falar de Maria Antonieta? Quem já ouviu? Quem ouve falar de Maria Antonieta? De uma professora. Agora, uma que é tão importante quanto a Helena Cardoso. Tá? Dançou até os 90 anos de idade com uma costela. Tão importante quanto Maria Antonieta para a dança de salão brasileira. Se vocês tiverem uma oportunidade, tem um vídeo do Silvio Santos, que ela foi, como tem hoje, né, para ganhar dinheiro, essas coisas, tem um vídeo dela dançando com o Wilson, a Lienda Cardoso. E eles ganharam, né? Quando eles foram lá, eles ganharam e tudo, muito legal. Se vocês tiverem oportunidade de dar uma olhada, é Wilson Queiroz e Lienda Cardoso. Aí ela foi na minha casa, chamou meu pai, falou, olha só, eu vim aqui para convidar sua filha para sair comigo. Eu vou levá-la para os bailes e vou trazê-la de volta. Aí meu pai deixou ela de comigo. Foi aí que eu conheci Bola Preta, conheci o Diabo, Democrático, conheci o Xavier e a Vera. Eu tenho conhecimento deles e quanto que a gente dança. Obrigado. Aqui, né? Professora, Gabi, de onde você fala? De Minas também. De Minas também. Não, BH não. BH não. Uberlândia. Não. Com essa qualidade toda, essa atualização toda, o que vocês acham, né, que a galera vem trazendo assim? O que vocês acham de tudo que está acontecendo com essas atualizações? Assim? Qual a opinião de vocês? Traduzindo, tá melhor ou tá pior? Tá melhor da pior? Eu sou muito franca nas minhas coisas. Entendeu? Tá somando ou tá subtraindo? Tá somando ou tá subtraindo? Eu acho que tudo é soma, tá? Eu acho que tudo é válido. Eu acho que a partir do momento que você não perca a essência do movimento. O samba, ele tem os movimentos, né, certeiros, vamos dizer assim. O zouk também tem os movimentos. Você não tem uma base para se dançar. Então você tem, né, sempre uma coisa para poder você dar uma continuidade. Então eu acho que você transformar, você agregar, eu acho tudo válido. Eu acho. Eu faço movimentos, eu acho que esses meninos fazem fazer, que eu falo mandamento, se eu tiver que fazer, eu faço, sou aberta. Agora tem movimentos que eu não gosto. Eu sou minha. Cada ponto. Você quer ver aquele raio daquela boneca. Que trava você, você tem que jogar a cabeça pra frente. Odeio. Eu não gosto não. Eu. Só minha. Eu. Aí uma vez uma pessoa veio dançar comigo, ele me botou no movimento, eu não joguei a cabeça. A pessoa jogou assim, uma vez.
Eu sou Fernando. Ele não me conhecia, tá? Era uma pessoa que eu não sabia quem eu era. Eu também não tenho nada contra, porque eu acho que você dança com qualquer pessoa, independente de quem seja. Na terceira vez que ele me botou, aí ele falou assim, olha, você tem que fazer assim, tá? E as pessoas que estavam próximas falaram, fazer assim. E eu falei assim, meu Deus do céu, ficava assim, deixa. Ah, tá, não entendi. Tá, tudo bem. Ele me botou na terceira vez, assim, aonde que você ainda não entendeu que eu não quero fazer o movimento? Tá bom. Eu acho que fazer. Então, eu acho assim, que você tem que ser aberto, eu sou obrigada a fazer. Você me põe para fazer, eu posso fazer pela metade, escovinha, uma outra coisa que eu odeio. Não gosto de ficar aquilo de... Tem gente, teve uma época, Rodrigo, pelo amor de Deus, que falou que só queria fazer escovinha no salão. Era escovinha frita, escovinha assada, escovinha com frango. Sou obrigada a ficar 300 de escovinha nesse salão. Eu não faço escovinha, eu faço o meu movimento. Eu faço escovinha, eu faço o meu movimento. Lá eu faço gracinha, mas não sei o quê. Mas a escovinha eu não faço. Faço até uns arranhadinhos, mas não eu acho que tudo isso. Mas eu acho que é assim, entendeu? Eu acho que tudo que ele agrega. Agora, você só não pode esquecer de onde você veio. As suas raízes como são. Você vê, eu tiro muito pelo tango. O tango, alguém muda alguma coisa no tango? Você não tem os movimentos essenciais do tango? Você deixa de usar os movimentos do tango? Por que o samba tem que ser diferente? Por que o zouk tem que ser diferente? Por que o forró tem que ser diferente? Então, eu acho que você teve um princípio. Eu acho que esse princípio você tem que manter. Agora, você modernizar, agregar, eu não tenho nada contra. Muito pelo contrário, eu acho fantástico. Você não fica naquela mesmice e você tem outros movimentos interessantes que você possa fazer. E, pelo amor de Deus, gente, nunca se esqueçam dos movimentos de samba canção, de um samba corretinha e de um samba enlouquecido. Porque eu vou te contar uma coisa, esta garotada acha que tudo é samba enlouquecido. Então tem que entender isso. Se você está no samba, você tem que fazer caminhadinhas, você faz caminhadinhas. Se você está no samba, você pode, né? Vambora. Agora, eu nunca perdi isso aqui, né? Isso aqui é muito bom, gente. Esse balançadinho de malandrinho de samba. Não pode descer. E se você está na empolgação de sambaço, vamos sambar, se acabar, cair, se jogar, não sei o quê, mas nunca esquecendo que você tem outros movimentos, que não é só escopinha, que não é só cabecinha, que é só não sei o que, você tem que dançar de tudo. E sempre dentro do tempo, né, Rodrigo? Agora o Rodrigo, porque ele, quando dança com a gente, ele faz as nossas coisas e faz as loucuras dele também, que é muito bom. Entendeu? Eu gosto muito. É assim, eu acho que a dança de vocês é assim, foi bom em parte, porque praticamente assim, teve uma época, não sei se o Rodrigo lembra disso, estava assim, a nossa dança estava morrendo aos poucos, lembra? Lembra? Sim. A dança estava morrendo aos poucos. Até A gente tava... chamar a gafieira de gafieira estava morrendo. É isso. Estavam chamando a gafieira de samba tradicional. Samba... Justamente. Não, isso aqui é samba de gafieira. Estava morrendo mesmo. O baile estava morrendo. A gente ia para os bailes, eu entrava nos bailes e falava, gente, esse não é o baile que eu conheci. Eu vou me embora. Eu ficava ganhando no baile e embora. Porque não tinha graça ao baile. Então, as academias, assim, os ensinamentos que vocês estão tendo, que vocês estão evoluindo no baile, isso fez crescer a dança. A dança cresceu. Então, hoje em dia, a dança está bem agregada. Você vê que você vai nos bailes, você vê senhores, senhoras, crianças, garotada, 15 anos, 16, todo mundo quer dançar. Todo mundo quer dançar. Gente, eu conheci um bolachinho, ele nem dançava, ele ficava trancado dentro do quarto. Ele não falava com ninguém. Quando eu passei um tempo sem na caixola, quando eu voltei na caixola, o bolacha já estava dançando horrores. Entendeu? Foi bom aquilo. Para ele foi ótimo. Eu falo para ele, Kaique, você está melhor do que muita gente pensa. Porque ele evoluiu muito na dança. Entendeu? Aquilo foi bom para ele. Entendeu? Tirou a timidez dele, que ele era um menino tímido. Ele não falava com ninguém, ele ficava lá trancado dentro do quarto, não queria falar com ninguém.
Hoje em dia ele fala com todo mundo, ele brinca com todo mundo, ele dança com todo mundo, então aquilo foi bom para ele, entendeu? Então a dança é bom para isso, para evoluir e trazer e fixar a dança. Porque se amanhã eu e a Soninha formos embora, porque nós fomos um dia, alguns de vocês vão ficar no nosso lugar. Isso, espero muito tempo. A Andressa vai ficar no lugar da Soninha, entendeu? E outras vão ficar no meu lugar. Entendeu? E outras vão ficar no meu lugar. Na minha época não Então, tinha. isso é bom, entendeu? Porque evoluiu, trouxe assim a modernidade, levantou a dança evoluiu, os bailes voltaram a ser como era. A palavra é sua, a gente não vai parar nunca de falar. Pode mandar. Queridas, que privilégio, gente. Eu acho que eu sou do Rio, né? Então, prazer com esse pessoal. Eu danço a história viva da gafieira. Mas os meus colegas aí, de outros lugares do Brasil, sabe, do mundo, não tem vocês. Vocês não estão lá, vocês estão aqui, vocês vivem aqui. E eu e o Rodrigo somos marqueteiros, né? A gente sabe que existe tecnologia para pegar o conhecimento de vocês e não deixar eles terminarem, só porque é para nós. Eu não concordo. E eu ter esse privilégio, eu ter aqui 2 dezenas de pessoas aqui, e saber isso. É claro que o colega ali está filmando, né, eu já fico menos ansioso. Mas até pouco tempo atrás não tinha isso. E aí só sabia quem estava aqui. E aí eu contar o que você me contou, eu vou contar errado. Entende? É a cultura sendo bastante verbalizada. Vocês comentaram que várias pessoas importantíssimas se foram. E o que elas tinham? E agora se perderam. Eu quero saber o peão do moço que você falou que é top. Eu quero saber como é que ele faz esse peão. Se você vê um vídeo dele aí, passa aí para ver, você vai ver dançando. Pois é, então é o assim... Alexandre Silva que faz esse trabalho. Exatamente. O Alexandre Silva, ele evoca todas essas coisas do passado. Então o Alexandre Silva viu ele dançando num baile com a falecida Ita, que a Ita era. Sabe por que ele foi dançar com a Ita? Porque a Ita era uma senhora, e a Ita ia para os bailes e ficava sentada tomando chá de cabelo no mesa, porque ninguém tirava ela para dançar. Vou deixar a parte ela dançava muito, né? A falecida Ita. Então ele chegou no baile um dia e falou: eu vou passar a brisa contigo, você vai ser minha parceira, para você não ficar sentada mais na mesa. E ela foi parceira dele até a morte. Quando ela morreu, aí ele veio dançar comigo. Só que tem que anteriormente, no Veracruz, ele já foi meu parceiro há muitos anos atrás. Quando eu tinha o quê? Uns 19, 18, 19 anos, ele foi meu parceiro. Porque o Paulinho é um tipo de cavaleiro que ele não gosta de dançar com qualquer dama. Ele tem um parceiro muito bonitinho, ele tem um dançar muito bonitinho, ele se agrega com uma dama, ele não quer dançar com mais ninguém. Ele só quer dançar com aquela dama. Então ele sempre dançou em parceria. Então eu dancei com ele no Asa Branca, eu trabalhei com ele também dentro do Asa Branca, eu tive o prazer, eu tive o privilégio de dançar com ele. Fui convidado e aceitei o convite, foi muito bom. E ele tinha isso, entendeu? Então, é o que eu te falo, às vezes a parceria é bom de um lado e ruim do outro. Porque quando eu perdi o Paulinho, que foi doente, eu fiquei quebrada na dança. Porque eu dançava com outros parceiros, mas eu não conseguia acostumar a dançar com eles, porque eu estava muito no ritmo dele, entendeu? Então a parceria é boa num lado e ruim de outro, entendeu? Mas assim, é bom você dançar com todas as damas. E os cavaleiros dançar com todas as damas e as damas dançarem com todos os cavaleiros. Porque você não perde. Você começou e acabou criticando. Eu queria ouvir de vocês, como vocês já bem iniciaram, já comentaram, né? O papel do Alexandre. O que nós podemos também estar fazendo, além do papel do Alexandre, o que vocês têm como ideia, como sugestão para o Rodrigo, para a gente, também que está aí, já sabe mexer mais com tecnologia, etc., para essa cultura estar viva para daqui a 20 anos. Porque daqui a 20 anos, outras pessoas só vão saber disso pela imagem que o rapaz está fazendo ali. Mas e as outras? E se a gente vai para outros eventos? É isso que eu quero falar, entendeu? Eu queria ouvir de vocês o que vocês recomendam para que nós aqui, mais jovens, devemos fazer aí para a cultura de vocês existir para a posteridade. Bom, eu parto logo do primeiro princípio. Vocês já fazem uma coisa que é excelente, que é essa divulgação, que na nossa época você tinha divulgação aqui, boca a boca. Não tinha essa coisa maravilhosa que é um celular,
essa coisa digital que você está falando, do outro lado do mundo está vendo, né? É uma coisa que é imediatista na nossa época. Então, eu acho que esse movimento que vocês fazem, né? O Rodrigo, com os eventos dele, e outros eventos que vem do Samba Manigos, ou as coisas lá que o Bolacha também faz, lá na Caxanga, como também tem outros, Todo Mundo Samba, eu acho que isso já é uma grande oportunidade, não só para nós, que já viemos, né, de uma geração anterior que não existiu isso, como hoje em dia. Você viu, Dança 2 também é um outro meio, também, né, um outro vínculo, né, um veículo, né, que eles também mostram também muito. E a única coisa que vocês procuram também mais são os acervos, né, que possam ter resgate, que o Rodrigo faz muito isso também, acredito que você também faça, como o Alexandre também faz, quer dizer, para poder divulgar e as pessoas conhecerem esses outros nomes, né, que ficaram, né, para trás e que hoje não estão aqui mais entre nós para falar, né, que nós estamos tendo esta oportunidade, né, para nos, né, expressarmos para vocês e dedicar, né, a alguma coisa. Então, eu acho que o primordial seja fácil. E nunca deixar isso acabar. Sempre ter esses movimentos, pena que o GP não funciona, com dor no coração, mas tudo tem, né, o seu momento, são outros projetos que virão, que eu tenho certeza que a Rodrigo deve ter outros projetos, que vão trazer para a gente coisas maravilhosas, para a dança também. Então, eu acho que é isso, é essa divulgação, né, de modo geral. Vocês que são jovens, passam por outro, sempre convida para vir, convida para ir a uma academia, convida para dar uma dança, e daí eu acho que continua, entendeu? Pessoal, a gente vai ter que encerrar, antes da gente continuar, a gente vai ter que encerrar o papo para a gente ficar aqui a noite inteira. Então, ele pediu para fazer uma pergunta, e ela agora também pediu para fazer uma pergunta. Mas tem que ser bem quanto tem mais tempo, né? Já foi, né? Porque senão fica tudo para a gente sair daqui e também tem um baile, tá? Então tem que ser bem sucinto na pergunta e na resposta. Ok? Podemos? Bem, eu prefiro que ela pergunte, que a minha pergunta é complicada. Cedo a vez para ela. Eu gostaria de saber, você deixou todo mundo rindo, que na época de vocês era inadmissível damas conduzirem outras. E hoje em dia está bem forte, né? Eu gosto bastante de conduzir. Como vocês veem isso? A dama como condutora nos bailes? Para mim, eu encaro da mesma maneira, não tenho nada contra. Eu acho que tudo é um prazer da dança em si, independente de ser meninos, independente de ser meninos, independentes de terem outras opções sexuais, para mim não me interfere em nada. Sou muito feliz quando qualquer pessoa chegue perto de mim e me tire para dançar. Acho muito legal, eu acho que é uma questão, não é de dizer que é uma dança machista, né? Porque não, antigamente era muito machista, hoje você tem um leque maior, mas eu acho que tudo é válido. Acho que o que importa é você ser bem conduzido, você ter um abraço gostoso para você sentir esse prazer de estar dançando, porque as pessoas brincam muito comigo, questão dos meus olhares, as minhas caras que eu faço quando eu danço, né? Então, isso é uma coisa muito prazerosa de você demonstrar isso. Se também não é, também não, entendeu? Mas eu acho assim, muito válido, eu aplaudo como eu aplaudo as meninas tirando os lavamentos. Uma coisa que eu aprendi estando perto delas, e eu acho que vocês perceberam isso no começo, quando elas começaram a falar, é que elas já eram mulheres à frente da época delas, né? Já eram mulheres disruptivas. Na fala delas aqui no começo, elas deram vários indícios disso, né? Porque alguém tinha que fazer. Porque meu pai dizia XPTO para mim e eu ia mesmo. Então, assim, as mulheres da gafieira, na época dela, eram mulheres disruptivas, muito. Então, assim, com certeza não me surpreende a resposta delas, assim, porque dá para ver que é uma coisa que elas já vem trazendo à frente da geração dela. Mas imagino que não existia, né? Nem se pensava, né? Porque é não muito existia, machista, né? não só por ser machista, tá?
Mas eu costumo dizer o seguinte, a gafieira de antigamente, ela era num ambiente, vou usar o palavreado que a gente usa hoje, é o gueto. A gafieira era uma dança de gueto, era rústico. Você entrava num salão, você pisar num pé de um dançarino, tu tinha que pedir desculpa. Tu não sabe o que é. Tu estudando. Eu já, no Bola Preta, eu já tomei uma cotovelada aqui, ó. Eu cotovelada, senti. Cara, não, parecia um super-herói. Todo de linho, sapato bicolor, grandão aqui. Nessa estampa aqui, ó. Ali. E eu ali, 12, 13 anos, me achando, esbarrando, todo mundo daqui a pouco você fez assim, ó. Tum! E me olhou aí, ó. Fui logo pro meio do salão fazer o básico. Porque era assim, era um ambiente rústico. E era assim, era do mesmo jeito que no morro, na favela onde eu morava, quando minha mãe saía para trabalhar, falava pro vizinho, ó, se apontar, pode baixar o cacete. É normal, pô, a comunidade ensinava. A comunidade, o vizinho, minha mãe chegava e falava assim, ó, dona Vera, teu filho matou a galinha da vizinha, já deu um cascudo nele, ficou chorando, ele vai te contar que eu bati, mas para você saber que ele fez besteira, né, mãe? É isso mesmo. Então, era assim que era. Você vai falar isso hoje em dia? Oh, meu Deus, né? Então, o ambiente da gafieira era um ambiente rústico. A única coisa que eu não gosto de dançar é o forró. Porque na minha época não existia forró na dança. A gafieira não tinha forró. Era dança, era bolero, era soltinho e samba rasgado. Forró não tinha. Então eu não gosto de dançar forró. Mas se uma pessoa assim, que eu não conheço, não tem intimidade, quer me tirar para dançar, eu vou aceitar. Eu não vou recusar isso, entendeu? Mas eu não gosto de dançar forró. Agora o resto eu gosto de dançar samba bolero, samba canção, soltinho, então eu amo dessa coisa. Agora, vamos tirar uma foto, galera? Vamos tirar de frente para lá, porque aí. Aqui, ó, fecha mais, galera. Vem mais gente, vem. Aí, faz só uma piscinha assim, vem gente, sobe mais. Aí, fecha. Pode vir tudo. Pode ficar em cima, abaixo. Relaxar. Meu joelho não aguenta muito tempo. O bebê levantado. Não? Vai. Aqui? 2, 3 e... Foi. Primeira